O truque mais sujo de Maquiavel para nunca ser esquecido não tem nada a ver com fazer mais, falar mais ou aparecer mais. Na verdade, ele começa exatamente quando você entende que quanto mais você tenta ser visto, menos impacto você causa. A mente humana não se prende ao que se oferece por inteiro. Ela se fixa no que escapa, no que parece incompleto, no que deixa uma sensação estranha de que algo ficou faltando. E é justamente essa falta que cria presença. Não uma presença física, mas uma presença mental, que é infinitamente mais poderosa. A maioria das pessoas acredita que para marcar alguém é preciso criar momentos intensos, conversas longas, explicações claras, gestos óbvios. Maquiavel sabia que isso é um erro. O que marca de verdade não é a intensidade contínua, mas a interrupção estratégica. A mente não grava o que flui sem resistência. Ela grava o que quebra o ritmo, o que interrompe, o que obriga o pensamento a retornar. É por isso que aquilo que não se resolve permanece ativo, e aquilo que permanece ativo ocupa espaço. O truque começa quando você decide não se explicar, não justificar suas ações, não traduzir seus silêncios, não entregar respostas prontas. Porque no momento em que você se explica demais, você fecha ciclos. E ciclos fechados não geram obsessão, eles geram alívio. E alívio é esquecimento. A mente relaxa quando entende, mas quando não entende, ela insiste, ela retorna, ela revisita, ela cria hipóteses. E cada hipótese é mais um fio que liga o pensamento a você. Quando você aparece, aparece de forma precisa, não excessiva, não carente, não espalhada. Uma fala curta, uma observação que parece ter camadas, um comentário que poderia ser aprofundado, mas não é, um olhar que dura um pouco mais do que o confortável e depois se retira. E então você some, não como alguém que foge, mas como alguém que sabe exatamente o valor da ausência. Porque a ausência não é o oposto da presença. A ausência é o terreno onde a presença cresce sozinha, sem que você precise estar lá. É nesse intervalo que o truque começa a agir. A mente humana tem uma incapacidade profunda de conviver com lacunas. Sempre que algo fica em aberto, ela tenta completar. E quanto mais emocionalmente carregado foi o contato anterior, mais intensa é essa tentativa de completar. Você não precisa dizer nada, o outro faz o trabalho por você. Ele imagina o que você quis dizer, o que você pensou, o que você sentiu, o que você não falou. E cada imaginação cria uma versão sua que ganha vida dentro da mente dele. Maquiavel entendia algo fundamental sobre o poder. Quem controla a interpretação, controla a reação. Ao não se explicar, você não perde controle, você ganha. Porque agora não é você que define o significado das suas ações, é o outro. E o significado que o outro cria quase nunca é neutro. Ele é contaminado por desejos, inseguranças, expectativas e carências. Você se transforma em um espelho onde o outro projeta aquilo que já existe dentro dele. E quanto mais ele projeta, mais acredita que você é especial, profundo, diferente. O truque se intensifica quando você quebra padrões de forma calculada. Você não responde sempre no mesmo ritmo, não se mostra disponível o tempo todo, não mantém uma linha emocional previsível. Um dia você parece próximo, atento, interessado. No outro, distante, seco, quase indiferente. Essa oscilação não é descontrole, é método. A previsibilidade acalma a mente, a imprevisibilidade ativa. Cada vez que você quebra uma expectativa, a mente do outro precisa se reajustar, precisa entender, precisa encontrar lógica. E enquanto tenta, ela se prende. A presença seguida de ausência cria uma sensação sutil de perda, mesmo sem ter havido posse. Algo parece ter sido tirado, e o ser humano reage com mais intensidade à perda potencial do que ao ganho constante. Quando você some depois de demonstrar presença, você cria falta antes mesmo de existir vínculo real. Essa falta se manifesta como inquietação,
como uma sensação estranha de que algo ficou incompleto. E essa sensação não grita, ela retorna, volta em pensamentos aleatórios, em lembranças soltas, em associações inesperadas. O truque mais sujo não é fazer alguém gostar de você, é fazer alguém se observar gostando. É quando a pessoa começa a perceber que está pensando demais, analisando demais, revisando mensagens, lembrando de detalhes pequenos. É quando ela tenta agir com naturalidade, mas precisa pensar antes, precisa se ajustar, precisa calcular. Nesse momento, algo mudou. Ela já não age de forma espontânea. Ela age sobre um olhar imaginário que acredita ser o seu. Mesmo quando você não está presente, esse olhar continua lá. A seletividade é uma das ferramentas mais poderosas desse jogo. Você não se coloca como alguém que busca qualquer conexão. Você age como alguém que escolhe pouco, que não se impressiona fácil, que não se entrega rápido. Frases simples, ditas sem peso, criam impactos profundos. A maioria das pessoas não me chama a atenção. É raro eu me conectar de verdade. Não são declarações, são filtros. E o ser humano tem uma aversão profunda à ideia de ser comum. Ao ouvir isso, o outro começa a tentar se encaixar na exceção. Não porque você pediu, mas porque a mente dele decidiu competir consigo mesma. A contradição calculada aprofunda o labirinto. Um gesto que parece íntimo, seguido de frieza. Uma proximidade que desaparece antes de virar conforto. A mente humana não suporta paradoxos. Ela tenta alinhar comportamentos opostos para formar uma narrativa coerente. E quanto mais tenta, mais se envolve. Pensar demais é uma forma disfarçada de apego. Analisar cada silêncio, cada mudança de tom, cada ausência é sinal de que o vínculo já está se formando, mesmo que ninguém admita. Com o tempo, você deixa de ser uma pessoa concreta e se torna uma ideia, uma referência interna. O outro passa a comparar experiências, pessoas e emoções com a régua que você criou. E essa régua é injusta, porque você nunca se entrega por completo. A realidade não compete com a imaginação. A imaginação sempre vence. E quanto menos acesso o outro tem à realidade, mais poderosa fica a ficção que constrói sobre você. O desequilíbrio cresce quando o investimento mental do outro aumenta, enquanto o seu investimento real diminui. Quanto menos você faz, mais o outro pensa. Quanto mais pensa, menos percebe o quanto você faz pouco. A mente confunde intensidade interna com conexão externa. E nessa confusão nasce um vínculo unilateral, que parece recíproco, parece profundo, parece especial, mas vive de tensão não resolvida. Maquiavel sabia que o poder mais eficiente é aquele que não precisa se afirmar. Você não precisa declarar sentimentos, não precisa prometer nada, não precisa se definir. Basta manter a balança emocional levemente inclinada. Um pouco de esperança, um pouco de dúvida, um pouco de presença, muito de ausência. O suficiente para manter o movimento, nunca o bastante para encerrar a história. Histórias que se encerram são arquivadas, histórias abertas continuam ecoando. A mente não se apaixona por quem você é, mas pelo estado que você provoca, pela inquietação que você ativa, pela tensão que não encontra descanso. O truque mais sujo é entender isso. Não ser inesquecível pelo excesso, mas pela falta. Não ocupar espaço com atos, mas com perguntas. Porque aquilo que se entende pode ser deixado para trás, mas aquilo que nunca se resolve permanece ativo, circulando, retornando, se fortalecendo. E enquanto permanece, você nunca é esquecido.